Prezados irmãos, prezadas mães, hoje é dia das mães, prezadas mães que não puderam vir na Santa Missa, que estão talvez nas suas casas doentes, ou que nos acompanham também pelas outras regiões aqui de Bom Jesus, as capelas, você que nos acompanha também pela internet. Meus prezados irmãos, vamos refletir juntos na liturgia desta Santa Missa, os textos que nos sugerem. Dois textos que nós acabamos de ouvir, um da primeira carta de São Pedro, apóstolo, o outro do Evangelho de São João, antes de Nosso Senhor realizar o seu sacrifício. A primeira leitura, São Pedro nos lembra que nos fala da conduta que nós cristãos devemos ter no mundo. A força, portanto, do exemplo. Como é importante nós lembrarmos aquele provérbio que diz, sabedoria popular, né? As palavras comovem, mas é o exemplo que arrasta. E é verdade. Entre os cristãos foi sempre assim. Basta olharmos para a vida dos santos, basta olharmos para a vida de Nosso Senhor, basta olhar para a vida dos apóstolos. Foi o exemplo daqueles homens, foi o exemplo daquelas pessoas que fez com que os outros, vendo o exemplo deles, acreditassem em Deus. E conosco, nós cristãos do terceiro milênio, também não será diferente. Nós devemos ser sal para a terra e luz para o mundo. Devemos dar o exemplo. É muito fácil nós falarmos, difícil é fazermos. No mundo que nós estamos, nós continuamente somos desafiados, e cada qual na sua função, no seu estado de vida, desafiados a ser cristãos, simplesmente. Alguém dizia, se não me engano, foi Camões, que dizia, haverá um tempo em que apenas o fato de ser honesto e ser bom, simplesmente pelo fato de ser bom, a pessoa seria elogiada. Hoje em dia, o mundo está de tal maneira que ser honesto e ser bom parece heroísmo. E de fato, ser bom no mundo de hoje para ser bom é preciso ser herói. E São Pedro diz assim, caríssimos, rogo-vos que como estrangeiros e peregrinos vos abstenhais dos desejos da carne que combatem contra a alma. Nós temos que lembrar dessa condição. Nós não temos aqui morada permanente. Nós temos a nossa casa, temos a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, não é? Temos o nosso trabalho, o nosso emprego, desempenhamos a nossa função social, mas nós não somos daqui de baixo. Não vivamos como se depois da morte tudo tivesse acabado. Vamos lembrar que nós somos peregrinos, somos estrangeiros. A nossa pátria é o céu. Se nós pensamos nisso, nós não vamos construir aqui, nós não vamos viver de uma maneira como se valesse tudo. Aí se abre, se desponta à nossa frente uma outra vida, uma outra visão. Porque o nosso trabalho é importante. É importante trabalhar para ganhar dinheiro, para sustentar a família. É importante. É importante trazer o sustento honesto para casa, sim. É importante também ter um lazer, ter um conforto, sim. Mas não é tudo. É importante ter saúde, sim. É importante ter um bom hospital na cidade. É importante ter uma boa gestão no governo, os bons governantes. Tudo isso é importante, mas não é o essencial. Nós somos estrangeiros. Não é desonesto que o cristão lute também para que aqui embaixo haja um conforto, haja dignidade, haja humanidade, isso sim.
Mas nós temos que lembrar que a nossa pátria é o céu. E, portanto, consequência disso, nós temos, diz São Pedro, que nos abster, que renunciar, em outra tradução, os desejos da carne. Quais são os desejos da carne? Diz São Pedro, aqueles que combatem contra a alma. A nossa vida aqui na terra é uma milícia. Não adianta nós escutarmos às vezes, gostamos de escutar, né? Às vezes um sermão muito adocicado, muito bonito. Esses dias eu fui numa igreja, estava escutando um padre falar. Ele falava tão bonito, falava do amor, da paz, da compreensão que deve haver. Sim, mas a nossa vida é uma milícia, é uma luta. Nós, para conquistarmos essa paz, nós temos que guerrear. Não contra os homens de carne e osso, diz São Paulo. Mas nós temos que guerrear contra os príncipes deste mundo, espalhados pelos ares. Nós temos que lutar contra o demônio. Nós temos que fazer guerra. Ou aquela historinha, né? Uma vez, havia um jovem que estava muito duvidoso da sua conduta. Não sabia se seguia a Deus, se ia à Santa Missa, se confessava, se comungava. Ou então, se seguia o mundo, os seus amigos, as festas, não é? A vida fácil. E então ele estava em cima do muro. Quando a gente diz que uma pessoa está assim, sem saber o que tomar a posição, ela está em cima do muro. Aí de um lado havia Deus, os santos, a igreja, todas aquelas pessoas boas, chamando aquele jovem para seguir o caminho do bem. Do outro lado havia os mundanos, o mundo, com todos os seus atrativos e, é claro, o demônio. E Deus chamando, e todos os bons, chamando aquele jovem para o bem. E o demônio e o lado dos mundanos estavam em silêncio. Ninguém fazia nenhum convite sequer àquele jovem. Aquele jovem parou e pensou assim, poxa, Deus e os bons me chamam tanto, me convidam tanto para o bem. Por que que o mal e os mundanos não me convidam, não fazem nenhum apelo a segui-los? Aí ele fez uma pergunta ao demônio. Demônio, por que é que vocês aí não me chamam a fazer o mal, não me convidam? Já no lado do bem tem tantos convites. O demônio virou para ele, deu uma risada e falou assim, acontece que o muro é meu. Onde você está pertence a mim. Enquanto nós cristãos, moral da história, não tomamos posição para o bem, nós seremos maus. Enquanto nós não guerreamos contra nós mesmos, contra nossos próprios apetites, contra nossas próprias inclinações, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o orgulho, a avareza, a inveja, a discórdia, não é? As revoltas. Se nós não guerreamos, significa que nós já estamos do lado do mal. Nossa vida é uma milícia. Nós temos que combater. Se queres a paz, prepara-te para a guerra, diziam os romanos. Uma outra frase da Epístola de São Pedro, versículo 16, diz assim, comportai-vos como homens livres, e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu, para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Veja, nós temos que nos comportar como homens e mulheres livres. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso é importante a gente pensar. Nós cristãos, nós não somos proibidos de beber. Existe algum mandamento que diz, não beberás? Não existe. Nós cristãos não somos proibidos de fumar. Não existe um mandamento que diz, não fumarás. Não é isso? Nós cristãos não somos proibidos assim, ó, você pode ir em tal lugar, outro lugar, você não pode ir não. Existe um mandamento. Não existe isso. Não existe esse mandamento. Não existe um mandamento prescrito por Deus para isso. Não existe. Tudo posso, mas nem tudo me convém. É muito mais difícil. É muito mais difícil nós fazermos bom uso da nossa liberdade do que se nós vivêssemos trancados, não é? Presos
num lugar. Nós podemos fazer o uso de todas as coisas, mas nós temos que lembrar que nós temos uma alma a salvar. Nós temos que lembrar que nós somos estrangeiros. Nós temos que lembrar que nós temos que guerrear contra nós mesmos. Porque aquilo que nós plantarmos, colheremos, diz São Paulo. O que nós plantamos, nós colheremos. Se nós plantamos no pecado, nós vamos colher o inferno. Padre, mas Deus é tão bom. Hoje se fala tanto da misericórdia de Deus. Deus é tão misericordioso, tão bondoso. No final das contas, Deus que é tão bom, será incapaz de mandar-nos para o inferno. É isso que o demônio quer que a gente pense. Por quê? Porque daí a gente continua sempre na mesma vidinha. E nosso Senhor nos convida a sermos bons. Não é fácil ser cristão. Mas se nós somos batizados, minha gente, se nós estamos aqui na igreja, é porque Deus nos convida. O que Deus quer? Não falta mais nada para Deus fazer. Deus já se fez homem, já nasceu pobre, já se humilhou, já foi considerado um criminoso, já foi morto como o pior dos celerados, dos condenados. O que falta para que nós nos convençamos que nós precisamos dar o exemplo? Tem um santo que diz assim: não haveria necessidade, São João Crisóstomo, não haveria necessidade de pregar se a nossa vida fosse resplandecente de virtudes. Não seriam necessárias as palavras se mostrássemos as obras. Não haveria pagãos se nós fôssemos verdadeiramente cristãos. Não precisava que ninguém pregasse o evangelho. Não haveria. Para que sermão? Para que homilia? Não haveria necessidade. A nossa própria vida seria uma homilia. Nossa própria vida seria um sermão, uma Bíblia aberta. Como a vida dos santos. Gente, quando a vida dos santos nos dá na cara, desculpa a expressão, mas é verdade. Por quê? Porque existe no nosso meio, existe entre nós pessoas que são muito melhores do que nós. Quer ver? Vou dar um exemplo. Padre Pio. O Padre Pio foi um homem tão santo. Tem um padre, Paulo Ricardo, que ele fala: a vida do Padre Pio foi um presente de Deus para nós, sacerdotes, e foi um tapa na cara nosso, nós padres. Porque a vida do Padre Pio foi a reprodução daquilo que todos nós, sacerdotes, deveríamos ser: Jesus. O sofrimento daquele homem, a santidade daquele homem, a pregação, o zelo daquele homem, daquele sacerdote, Padre Pio. E quantas pessoas que são santas também onde nós vivemos, ou então no mundo em que vivemos, talvez não tão perto de nós ou próximos de nós, e que nós ignoramos. Quantas pessoas poderiam fazer os mesmos pecados que nós fazemos, e eles não fazem. Eles resistem, eles lutam. Então a vida deles é um tapa na cara nosso, que nos diz: você também pode ser bom. Ah, mas eu sou tão fraco, padre. Mas aquele que é santo, ele também teve a sua natureza humana. Nós pensamos muitas vezes que os santos não passaram por tentações. Nunca foram tentados a matar, a ira. Tem um santo, por exemplo, que se converteu na hora de vingar a morte do seu irmão. Se não me engano, é São João Galberto. Mataram o irmão dele, ele encontrou o assassino, ele tirou a espada, ele era soldado. Na hora que ele foi cravar a espada no peito do assassino do irmão, ele se lembrou: hoje é sexta-feira santa. E ele teve pena e não matou aquele homem. Se tornou santo. Gente, os santos passam pelas mesmas provações que nós. São tentados a falar da vida dos outros, são tentados à ira, são tentados à discórdia, ao divórcio, ao adultério, ao homicídio, à impureza, à pornografia. São tentados como nós. E é por que eles vencem? Por que eles vencem? Porque eles sempre se consideram estrangeiros, peregrinos. Sabem que um dia eles prestarão conta da liberdade que Deus lhes deu. Para terminar,
o evangelho de hoje, nosso Senhor já faz menção da ascensão, né? Estamos na Páscoa, indo para a ascensão. É interessante nós lembrarmos o que Jesus disse, ó, ainda um pouco de tempo e já não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. Jesus falou isso aqui antes da sua morte. Jesus está falando isso aqui antes de entrar em agonia, no Jardim das Oliveiras. É o discurso de despedida de Jesus. Aqui fala de tristeza e fala de alegria. Vamos pensar na nossa vida de peregrinos, de estrangeiros. Qual é a nossa tristeza? Qual é a nossa alegria? Quais são os motivos que nos alegram aqui na terra, na vida? São apenas as coisas materiais? O comer? A pessoa não vê a hora de chegar o almoço, a janta? Será que a nossa alegria é só isso? Está com a barriga cheia? Será que a nossa alegria é só esperar o 5º dia útil para encher o bolso, receber o salário? Será que é essa a nossa alegria? Qual é a nossa alegria? Ou então a nossa alegria são os prazeres da carne? Será que toda a nossa alegria, nossa felicidade consiste nisso? Isso não preenche o coração nosso. Isso é vazio demais. Isso é pouco demais. A nossa alma é muito grande. Só Deus a sacia. Os discípulos ficaram tristes com a separação, por não verem mais Jesus. E Jesus disse, quando eles tornassem a vê-lo, eles se alegrariam. A grande alegria do cristão é ver a Deus. A nossa vida é buscar a face de Deus. Então nós temos que buscá-la sempre. Buscá-la na alegria, buscá-la na dor, buscá-la na saúde, buscá-la na doença. Buscar a face de Deus. Meu Deus, eu sou tão fraco, tão pecador, me ajuda a ver-vos. Quero ver a vossa face. Nós temos que repetir sempre como o salmista, se não me engano o profeta Davi, que dizia, Senhor, busco sempre a vossa face. Vultum tum domine requiram. Senhor, eu busco sempre a vossa face. Vamos buscar sempre a face de Deus. Quem procura, acha. Se nós buscamos a Deus na terra, mesmo que pecadores, nós vamos encontrá-lo. Vamos encontrar a face de Deus misericordioso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.